E hoje nós vamos fazer uma abertura aqui com os irmãos em Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Nós vemos 3 lugares aqui: céu, terra e debaixo da terra. Não sei se vocês já prestaram atenção, não sei se nas suas leituras você procurou especular melhor para poder ter entendimento, uma curiosidade a respeito disso que Paulo fala à igreja, aos irmãos de Filipe. Nós estamos diante de um versículo, mas se nós procurarmos mais informação bíblica a respeito no que diz sobre as palavras de Paulo, em Isaías 45 e 23, Paulo extraiu informação deste versículo para poder trazer à igreja que o nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho. Essa é uma profecia ainda a se cumprir. Isaías 45, 23 diz que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Não vai ter nenhum lugar em que possa haver vida racional que não vai dobrar seu joelho ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não está dizendo que vai aceitá-lo como Salvador, mas está dizendo que vai se dobrar o joelho, vai se humilhar. Dobrar o joelho é um ato de humilhação, de reverência. Todo ser vivo racional vai se curvar diante do Senhor um dia. Nós vemos que Paulo diz, por ter tido essa informação do profeta Isaías, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. Nós vamos ver algumas fontes de informação a respeito destes 3 lugares, e nós vemos que os céus, nós olhamos para cima e vemos um azul. Quando à noite nós vemos a lua e as estrelas. À tarde muda a tonalidade de cor, de manhã tem uma certa tonalidade de cor, mas o céu, quando nós olhamos, nossos olhos, eles fogem do seu alcance até onde pode ir. Dá uma noção para nós do infinito. O céu não é azul em todos os lugares das galáxias. Alguns lugares ele é preto, outros lugares é avermelhado. Nós temos nossa vista azul quando contemplamos o céu durante o dia, por causa da camada de ozônio, das gotículas de água que tem. À tarde ele fica avermelhado, principalmente no horizonte, por causa das poeiras, do índice de incidência da luz solar e etc. Isso é uma questão da física, já explicado, provado, mas também para nós tanto faz a cor. Porque hoje, nossos filhos e nós estamos muito assim afrontados pelo marxismo. Essa ideologia não contempla aquilo que nós cremos. Então, o que nós falamos aqui para você de manhã é um grande escárnio, é uma gozação, uma história para amedrontar a criança, quando nós falamos sobre esses 3 elementos, as pessoas aí de fora, aos incrédulos. Mas nós falamos aos que creem e aos que são tocados pela palavra do Senhor. Possivelmente esses um dia também, que eles possam ser alertados, que possam dobrar seus joelhos antes de um dia ter que dobrar por necessidade de reverência, numa questão em que o perdão dos seus atos já não vai ser mais possível. Nós precisamos de alertar sobre isso. Apocalipse 13, 6 diz: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Esses são os súditos
teoria de vida, teoria secular, e uma delas está assim, a ideologia marxista, e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Então, nos céus já tem seres celestiais em vida. Apocalipse 12:12 diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. A terra, que é o segundo lugar que o apóstolo Paulo fala. Quanto à terra, nós não temos dúvida, né, irmãos? Aqui nós nascemos, aqui nós plantamos, aqui nós colhemos, aqui vivemos, multiplicamos e também somos enterrados. A terra é toda essa beleza que Deus colocou para que nós pudéssemos habitar, viver, ter os dias, poder contemplar ao Senhor. Interessante para nós os que cremos. Daqui nós partimos para o Senhor, como o Senhor disse ao ladrão, a um deles: hoje estarás comigo no paraíso. Sabemos que o Senhor está à destra do Pai. Ou daqui nós vamos ficar numa situação já de condenação, isto é, o inferno, que é o lugar que pessoas não gostam de falar, é o lugar que pessoas querem desacreditar, é o lugar obscuro, amedrontador, chamado na Bíblia de abismo, subterrâneo. O homem não quer nem crer, nem acreditar e nem falar, mas nós cremos que o homem está sobre o abismo. E a palavra nos diz, nós temos algumas referências para você atentar sobre isso. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 42 em diante, nosso Senhor Jesus Cristo estava num alerta sobre os escândalos, as necessidades dos escândalos, e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrares com vida aleijado do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta, ou melhor para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Mais uma vez, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa é a tragédia que Jesus passa para aqueles que querem salvar sua vida aqui. Na verdade, o caminho é da perdição. Essa condenação aqui, Jesus dá uma figura horrível do inferno, de fato que ele é, de que o fogo nunca se apaga e que seu bicho, seu verme, em algumas traduções, nunca morre e o fogo nunca se apaga. É interessante, irmãos, que não para por aí. Em Atos capítulo 2, nós vemos um fato inédito, quando os apóstolos, nós vemos aqui Pedro relatando este fato. Em versículo 31 ele diz: nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno. Se não foi deixada é porque foi. Nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis.
O que muitos irmãos creem, e eu também creio, é que antes da ressurreição, Jesus desceu ao inferno. E nós vamos ver mais algumas passagens que ele foi lá e pregar, inclusive, para os contemporâneos da época de Noé. E aqui Pedro diz que a sua alma não foi deixada no inferno. E também ele nem viu a corrupção. Isso é, ele não entrou no mérito da corrupção de onde ele estava. Veja que Jesus mesmo disse em Mateus 12:40: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os 3 dias que Jesus teve da sua ressurreição, aqui nós vemos um sinalizador de onde ele estava e o que ele estava fazendo. Jesus estava 3 dias e 3 noites no seio da terra. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Diz a respeito de Jesus. Antes de Jesus subir, ser ressuscitado, ascender ao céu, ele desceu às partes mais baixas da terra. O mesmo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Amém? Então, meus irmãos, pode ser uma nova informação para você, mas Jesus foi, pregou, não se contaminou. O Pedro ainda diz sobre este lugar, capítulo 2, versículo 4, porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O inferno não é um lugar permanente. E Apocalipse diz que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Mas as pessoas que morrem hoje, ou elas vão estar com Jesus no paraíso, à destra de Deus, junto com os 24 anciãos de Apocalipse, e que representam esses, ou serão levados abaixo das profundezas da escuridão, das cadeias, ficando reservados para o dia do juízo. Judas endossa essas palavras de Pedro, versículo 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não falta informação. Olha naquele caso de Jesus e aquele endemoniado gadareno. Está relatado em Lucas capítulo 8, versículo 30. E perguntou Jesus dizendo, qual o teu nome? E ele disse Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Este homem era possesso de muitos demônios. Ele habitava em cemitérios, nos sepulcros, era um homem violento. E quando ele viu Jesus, Jesus perguntou a ele, e essa resposta que teve. E qual foi a resposta desses demônios? E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Os demônios, irmãos, nem os demônios querem ir para esse lugar. Rogaram a Jesus que não mandasse para o abismo, para o inferno. Tem demônios que estão... A palavra diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Satanás reina.
Satanás tem os seus anjos caídos que estão a serviço dele, as potestades, as hostes da maldade. Mas esses aqui, que não estavam no abismo, no inferno, rogaram para que não fossem mandados lá. Em Apocalipse 9, no episódio da quinta trombeta, sabemos que são 7 trombetas. Enquanto não tocar as 7 trombetas, Jesus não virá. Quando você for ler da 7ª trombeta, vai ver que no tocar da 7ª trombeta, então Jesus voltará. Versículo 1 de Apocalipse 9 diz: E o 5º anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela do céu que caiu da terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha, caiu na terra, e foi dado a chave que estava debaixo da terra. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. A nossa atmosfera e a estratosfera escureceram todo, porque debaixo do abismo subiu essa fumaça que cobriu tudo. Isso é no 5º selo, na 5ª trombeta, aliás. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, surgiu-se da terra, e foi-lhe dado poder, como o poder do que tem escorpiões da terra. E foi-lhe dito isso, que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Essa é parte das tribulações. Então as hortaliças, as árvores, as frutas não vão sofrer nada pelos gafanhotos, mas os homens vão ser atormentados. De onde vêm todos esses insetos? Do abismo, junto com esta fumaça, que na verdade essa fumaça nada mais é que bilhões e bilhões desses insetos. Quem já viu praga de gafanhotos, pelo menos em vídeo, sabe o estrago que eles fazem. Mas eles vêm e fazem estragos nas plantações, porque é o alimento natural deles. Mas esses aqui, da 5ª trombeta, eles farão mal aos homens. Aos homens, aqueles que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Vamos com mais informação. A palavra Sheol é traduzido como buraco e sepultura. Tanto Sheol e o Hades, que se referem a uma morada temporária dos mortos antes do julgamento. Salmo 9:7 diz: Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso você não vai encontrar nas escolas seculares. Você não vai encontrar em filmes por aí. Em Apocalipse 1:18 diz: E eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Diz a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 9:43, nós falamos em Sheol e Hades, que é o inferno. Mas Geena, ou Gaena, como alguns dizem, é o estado eterno de punição para os ímpios mortos. Marcos 9:43. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Os que estão no inferno hoje aguardam, porque tem parte na primeira morte, né? Da segunda morte. Esses estão aguardando a condenação eterna. Em Apocalipse 26 explica melhor: Bem-aventurado, santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. A primeira morte, irmãos, diz a respeito da nossa morte carnal, mas a segunda é a morte para a perdição eterna. Compreende? Então esses 3, podemos dizer, patamares de vida racional,
é onde o homem está hoje, a terra, e nós estamos aqui, irmãos, neste mundo. Ou nós vamos estar na eternidade com o Senhor, ou nós vamos estar na perdição eterna. Aos que já morreram, não tem segunda chance, não tem nova oportunidade. Ou estão com o Senhor, ou já estão aguardando o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Que todos nós dessa igreja, que você, meu irmão, meu amigo, que nos ouve, compreenda que esta informação bíblica, ela hoje é descaracterizada pelo homem. O homem não quer essa informação, ele foge dessa informação. Entre você não acreditar, não crer e a realidade, tem um descompasso muito grande. Agora, em qual deles você está? Reflita sobre isso. Tenha um bom dia. Amém.